Olá, boa noite. Meu nome é Rebeca, sou do terceiro Publicidade Noturno e eu faço parte do grupo Vans e Chorão no TCC e hoje eu vim aqui apresentar a minha prancha conceito da campanha. Bom, para começar e dar início ao trabalho, eu vou explicar um pouco sobre o objetivo da campanha. A campanha tem o objetivo de homenagear o Chorão, o vocalista da banda Charlie Brown Jr., através de uma coleção da marca Vans. O Chorão fazia parte da banda Charlie Brown e era um dos vocalistas e também dos principais compositores das letras. Com as suas letras de músicas, ele marcou gerações e ainda deixou um legado inesquecível na história da música brasileira que perdura até os dias de hoje. Com base no objetivo, eu vou explicar um pouco sobre o conceito trabalhado na campanha. A campanha ela busca capturar e transmitir a essência do Chorão em todos os detalhes e também trabalhar o lado emocional do público e gerar conexão com os fãs do artista. Para isso, foi trabalhado elementos da arte urbana, como muros pichados, prédios, letras de grafite e a própria imagem do Chorão para gerar essa conexão e representação. Sobre o nome da campanha, ficou decidido como Vans e Chorão, um legado indestrutível. Esse nome tem uma inspiração por trás e foi inspirado em uma das letras de músicas da banda Charlie Brown que o próprio Chorão escreveu. Tem uma música chamada Pontes Indestrutíveis que relata, durante a letra, conta que não importa o que você esteja vivenciando, a que fase você esteja passando na sua vida, o mais importante é você estar perto de quem você ama, de quem te faz feliz e de quem te dá esse sentimento de paz e conforto. E no último verso da música, ele cita uma frase: só o amor constrói pontes indestrutíveis. Então como eu queria trazer desde o começo essa ideia do legado que o Chorão deixou, que é um legado eterno. Não importa quanto tempo passe, as pessoas ainda vão continuar ouvindo, vão continuar consumindo a música e ele vai ter sempre uma relevância na história. Eu não queria usar especialmente o eterno. Então eu trouxe esse indestrutível, que eu acho que remete muito a quem o Chorão era também, a força que ele teve durante toda a sua vida e também trazendo ali um aspecto de uma música que ele mesmo escreveu. Então ficou como um legado indestrutível, que também foi considerado como slogan, que eu acho que tem tudo a ver com o Chorão, com a Vans, com tudo aquilo que a gente busca unir dentro dessa campanha. Então, avançando para o conceito da campanha, eu vou explicar um pouco sobre os elementos da arte urbana que eu separei. Quando a gente fala de arte urbana, a gente tende a ter um pensamento muito mais direcionado. Então, a gente lembra de prédios, construções, grafite, pistas de skate, muros pichados e todos esses elementos que trazem um pouco essa alusão do urbano. Então, foi isso que eu quis passar dentro dessa campanha. Então, eu separei aqui uma pista de skate pichada, muros pichados, o prédio, fazendo alusão ali a São Paulo, ao urbano. Ele vivia muito nesse mundo, Ele praticava o esporte do skate, estava sempre nessas coisas. O seu estilo de roupa transmitia também o streetwear que você encontra nas áreas urbanas. Então, a proposta do conceito urbano era justamente essa: trazer o grafite, o picho, esses muros, os prédios, todos esses elementos para contemplar quem o Chorão era através dessa campanha. O outro conceito apresentado é a própria imagem do Chorão que eu quis trabalhar nessa campanha. Isso porque ficaria sem sentido não colocar a imagem dele ali, fazendo o que ele mais gostava de fazer e o que fez ele ficar conhecido, que era cantar. Como eu falei anteriormente, ele fazia parte de uma banda, e ele era o vocalista dessa banda. Então, nos shows, nas apresentações, ele estava sempre à frente no palco. Então, eu trouxe imagens dele cantando com o microfone na mão, representando tudo isso que ele fazia. Ele se dedicava 100% na música. Ele falava que era um refúgio, realmente estar ali escrevendo, anotando. Ele compunha as músicas em caixa de pizza. Realmente ele tinha uma imaginação, uma criatividade fora do normal. E a música era o que regia tudo aquilo. Foi o que fez ele ficar conhecido, o que fez ele ter esse legado histórico na história da música, Então eu trouxe essas imagens dele cantando, que automaticamente quando você olha para aquilo, quando você vê essa imagem, se você é fã, se você consumia os shows, as músicas, enfim, isso te traz um lado mais emocional, uma lembrança boa de quem ele era, o que ele fazia e o amor que ele transmitia também nas suas letras. Como elemento principal dessa campanha, eu coloquei o quadriculado, que é um marco, assim, realmente é um elemento gráfico muito marcante da Vans. Então, todos os produtos, nas embalagens, enfim, tem o quadriculado. E ele também é um elemento muito marcante da vida do Chorão. Isso porque a sua banda, em algumas capas de álbum, na sua própria logo, enfim, tem o quadriculado. E também, pro time que ele torcia, o Santos, é o preto e branco. Em algumas camisetas estampadas que fizeram para ele em homenagem e tudo mais. O quadriculado sempre está presente nesse momento. Então, ele é completamente importante por fazer
por remeter tanto a Vans, tanto ao Chorão, e ele foi trabalhado nas bordas da campanha para trazer esse impacto visual. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as ilustrações gráficas que foram utilizadas na campanha e por que elas foram escolhidas para representar. Então, começando ali pelo nome da campanha, foi trabalhado duas fontes principais. Então, a gente tem ali tanto o da marca Vans quanto do slogan, né, do nome da campanha. No Vans, ali no nome da marca, eu utilizei essa fonte que remete ao grafite, que a gente conhece ali, né, quando a gente vê alguma arte estampada em algum muro, alguma coisa do tipo, são geralmente essas letras que eles utilizam. Então, fazendo essa ligação ali ao urbano e tudo mais. E no nome da campanha, no slogan, eu utilizei essa fonte que ela remete ao spray de picho, né? Geralmente, quando você vê um muro pichado, ele tem essa fonte, essa letra, com esses elementos meio respingados da tinta, enfim. Então, tudo isso foi para atribuir ao lado urbano. Tudo aquilo que a gente vê, principalmente nas pistas de skates também, que era uma coisa que estava muito ligada ao Chorão, porque ele praticava esse esporte e a Vans produz muito calçados. Começou ali no mercado justamente pro lado do skate, por esse mercado ali skatista. Então, todos esses elementos do lado urbano remetem a essa história da Vans, a história do Chorão, e tudo isso unido à coleção juntos. E a gente também vai ter as ilustrações gráficas utilizadas para homenagear o Chorão nessa campanha. Então eu separei dentro da campanha as três principais, que seriam os muros pichados, os prédios e o próprio Chorão. O muro pichado e o prédio eu trouxe justamente por esse lado urbano que eu citei anteriormente quando eu expliquei sobre o conceito. Então é realmente para remeter esse urbano, que a Vans ela trabalha muito também, né? Quando eu falei anteriormente, ela é uma marca que ela começou no mercado do skate, pioneira nesse ramo, e quando a gente pensa em skate, a gente pensa também nessa coisa do grafismo, do grafite, do urbano, enfim. Então, esses dois elementos, o prédio também para representar o urbano, eu trouxe para representar esse lado mesmo, para contextualizar toda a campanha. E o Chorão, obviamente, é a pessoa que está sendo homenageada nessa coleção. Eu trouxe uma imagem dele em um show, onde ele representa tudo aquilo que ele sentia ao estar no palco. Se você pega para assistir um documentário, uma entrevista que ele fez, ele sempre falava que a parte mais importante para ele era estar bem quando ele estava no palco. Não importa o que estava acontecendo na vida dele, o que ele estava passando, mas quando ele subia ali, ele dava o melhor dele, ele fazia todo mundo ficar feliz, porque era aquilo que ele gostava de fazer, era aquilo que movia, era uma paixão que ele tinha mesmo. Então eu trouxe essa imagem que eu acho que representou muito isso, essa paixão que ele tinha ao subir no palco, a paixão que ele tinha pela música também, para representar o Chorão, tudo aquilo que ele era, e também para cativar ali o lado emocional do público e principalmente dos fãs do artista. Falando agora sobre as fontes utilizadas, eu expliquei um pouco sobre elas anteriormente, vou fazer uma retomada. Então, basicamente, eu utilizei duas fontes. Uma para o nome da marca, que seria a Vans, e outra para o slogan, para o nome da campanha. Então, quando a gente fala, né, para o nome da marca, eu utilizei essa fonte que remete ao grafite, muito mais trabalhada. Então, a gente encontra ela muito facilmente quando a gente vê artes urbanas mesmo. Esse grafite, ele é muito representativo. Também eu utilizei no nome da campanha, no slogan, essa fonte que remete mais ao picho, né, a pichação. Então, essa fonte que é mais em spray, como se fosse o spray da tinta, né? Com esses elementos respingados, assim, da própria tinta do spray, que a gente encontra muito em muros, em pista de skates, como eu citei anteriormente, e tudo isso que remete ao lado urbano. E para finalizar, eu vou apresentar a minha prancha conceito completa, com todos esses elementos visuais atribuídas nela. Então, como a gente pode ver, aqui nas bordas da prancha conceito, eu utilizei o quadriculado, que remete tanto ao Chorão quanto à Vans, que é ali uma marca registrada, né, da empresa, que era o elemento principal que tinha que ter para fazer alusão tanto à marca que está sendo divulgada, tanto à pessoa que está sendo homenageada. No fundo, a gente tem ali, na parte de cima, os prédios, que eu falei que remete a esse urbano. Logo embaixo, a gente tem já um muro trabalhado ali com as artes, né, com os pichos e tudo mais, também representando justamente a arte urbana. Logo depois, a gente vai ter a imagem do Chorão, né, que eu expliquei anteriormente, que ela está ali para representar tudo aquilo que ele era, que ele foi marcado, né? Então ele tem um legado na história da música brasileira. Então não podia faltar uma imagem dele ali cantando, fazendo aquilo que ele gostava e que ele se dedicava 100% durante toda a sua vida para dar o melhor quando ele estava ali em cima do palco. Então ela tá ali também para representar essa conexão emocional que a gente queria trazer desde o começo para essa campanha. A gente vai ter as fontes que eu expliquei em grafite, o nome da Vans ali com aquela fonte mais trabalhada,
e o nome do chorão e o slogan com aquela fonte mais em spray, e também algumas texturas para trazer esse ar mais nostálgico também para a campanha e ativar o emocional. E dessa maneira chegamos ao fim do trabalho. Muito obrigada pela atenção.